Fala, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Afinal, é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês a obra Miyamoto Musashi, publicação que chega ao Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, material de Shotaro Ishinomori. Lá no Japão, esta publicação saiu entre os anos de 1971 e 1972, em duas publicações. O Pipoca e Nanquim reuniu essas duas edições em um material de volume único. Acabamento gráfico sempre de bastante qualidade, como é costumeiro nas publicações da editora Pipoca e Nanquim. Vem com esta sobrecapa. Olha só, tem verniz aplicado aqui. Bem bonita a sobrecapa da edição. E aí nós temos o mangá em si. Ele que tem essa colorização avermelhada, né, com tons de preto também. Conta com capa cartonada. O papel me parece ser o Pollen Bold, de boa gramatura. 492 páginas em preto e branco. Preço de R$ 89,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Nós já tivemos várias adaptações da história de Miyamoto Musashi para os quadrinhos. Ele foi um samurai que realmente existiu lá no Japão. Ele acabou escrevendo alguns livros, inclusive, tratando ali dos 5 elementos. Tinha uma técnica muito refinada com a sua espada. É considerado um samurai lendário, um invencível e tudo mais. Entre as várias obras que já fizeram adaptações, eu posso citar pelo menos duas. Vagabond, que talvez seja a mais famosa, do Takehiko Inoue, que é um mangá realmente sensacional, mas que não traz exatamente um final. Eu inclusive fiz a resenha da última edição lançada pela editora Panini, visto que nem lá no Japão teve continuidade, que é o final, que não é um final, mas que é um final. Inclusive eu até coloco isso, acho que na thumbnail. Uma outra obra que também eu achei bacana, mas sei que tem gente que torce bastante o nariz, é A Besta, que saiu pela editora New Pop, um mangá de volume único, que toma algumas liberdades ali que parece não corresponder realmente ao que viveu o Miyamoto Musashi. Bom, agora nós temos mais uma versão, aqui, adaptada pelo Shotaro Ishinomori, que é um cara aí, renomado no mundo dos mangás. Já trabalhou, por exemplo, com o Kamen Rider. Nós vamos ter nesse mangá toda a história do Miyamoto Musashi, lembrando que existem aí algumas lacunas em relação a alguns períodos da vida dele, mas outros você consegue ter elementos ali que realmente estão embasados historicamente, ainda que haja controvérsia também em relação, por exemplo, à paternidade, da onde ele veio e tudo mais. Além disso, eu não acho pertinente fazer uma comparação com a publicação Vagabond do Takehiko Inoue, porque ali nós temos uma obra muito mais longa, que inclusive não vai trazer um final, já mencionei isso. Já nessa obra, ainda que tudo seja mais conciso, nós vamos ter um final, o que aconteceu com Miyamoto Musashi, com que idade ele morreu, onde ele viveu e assim por diante. Bom, mas basicamente nós vamos ter desde o início lá da história do Takezo, que vem a se tornar o Miyamoto Musashi, mostrando que ele desde criança já era um garoto problema, que ele resolveu conscientemente seguir o caminho da espada, se testando com adversários cada vez mais habilidosos. E ele era um cara muito inteligente, muito estrategista, inclusive criou as suas próprias técnicas, de espadachim ali, como um samurai. Então nós vamos acompanhar toda essa jornada do personagem, encontrando adversários cada vez mais habilitados tecnicamente, de forma que ele fosse ganhando um renome aí dentro da sua região e depois nacionalmente. Temos também um antigo amor dele que acaba seguindo por onde ele vai, ela ficou simplesmente apaixonada e ele fica naquela dúvida, ou eu sigo o caminho da espada ou eu sigo o meu coração, no sentido de se relacionar e casar com esta garota. Só que ele acha que não é possível conciliar as duas coisas. Em algum momento ele teria que abrir mão de uma ou de outra coisa, então ele resolve seguir somente esse caminho da espada. E o leitor vai ter acesso aos mais importantes combates realizados pelo Miyamoto Musashi, pelo menos é o que indica os registros históricos,
de forma que você vai acompanhando a evolução dele como um espadachim. Já o trabalho artístico do Shotaro Ishinomori vai seguir basicamente o estilo que tornou ele famoso. Ele tem esta pegada de um mangá shonen, né? Que não traz um traço realista, mas obviamente é um traço bem agradável, muito fluido. Shotaro Ishinomori domina a narrativa dos quadrinhos de uma forma excelente. Você tem aqueles momentos de maior reflexão, de filosofia, mas sem adentrar muito dentro desses aspectos. Esta edição também vai trazer um pouco mais de humor em relação a outras adaptações. Você tem aquelas caretas, né, que aparecem dentro dos mangás em alguns momentos. O legal de ter lido Vagabond, por exemplo, é que várias cenas, né, eu acabei recordando justamente por conta desse outro mangá do Takehiko Inoue. Então nós vamos ter aqui, como eu mencionei, o final, né, quando já ele está mais idoso, o que aconteceu com ele, tem trechos do livro também, que acaba ajudando bastante no entendimento da concepção filosófica e de vida, né, do Miyamoto Musashi. Então nós vamos ter aqui uma obra, galera, realmente bem interessante, que vai trazer de uma forma mais direta, concisa e até mesmo simples para o leitor a vida deste grande samurai que foi o Miyamoto Musashi. Então, que nota que eu dou para esta publicação aqui? Eu dou a nota 9, um mangá que realmente vale a pena. Se você não quer colecionar os trocentos mangás aí que não foram finalizados de Vagabond, fica a dica dessa publicação, porque é realmente um mangá que vai extrair os momentos mais importantes da vida deste samurai. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!